Olha, eu acho que esses depoimentos, as comissões de verdade, né, Sim. têm a importância histórica. Por quê? Porque o que aconteceu tem que ser rememorado para não ser repetido. Ou para ser aprimorado quando as coisas são boas. E muita gente não sabe o que aconteceu em 68 e em 64, antes de 68, Sim. na USP. Né? Não sabe que alguns professores da própria USP foram os primeiros a apontar o dedo. É você. No fundo do espírito da Guerra Fria. Eu me lembro muito de uma reunião que houve em 64 na Rua Maria Antônia, com jovens professores e tal, e era uma confusão. Ali se dizia que viria um golpe do Jango, né? E veio o golpe, só que não era do Jango. Né? Em 64, quando os militares chegaram, houve uma comissão também, eu fui embora, eu fui para o Chile, porque tentaram me prender. Bom, e quando eu voltei para o Brasil, eu voltei em outubro de 68. Uma época terrível, porque em dezembro teve o AI-5. Eu voltei para fazer concurso de cátedra. Cátedra você era titular para até 70 anos, sei lá o quê. Então eu me inscrevi para fazer o concurso, escrevi a tese na França, a minha mulher veio antes de mim, eu mandava aos pedaços a tese e ganhei a cátedra. Houve concorrência, não sei o que lá, era uma época já agitada. Né? Quando veio em abril de 68, de 69, eu morava no Morumbi nessa época, indo num Volkswagen que eu tinha para a USP, eu vi pelo rádio que eu tinha sido incluído na lista dos professores que iam ser compulsoriamente aposentados. Bom, cheguei lá, cercaram a USP, pegaram todos nós, alunos e professores, num salão grande e tal. Eu sei que de alguma maneira eu não fui preso, mas era esse o clima. E, claro, tudo o que os militares fizeram foi em função de documentos que foram preparados por outros professores. Na década de 50, eu fui eleito representante dos antigos alunos no Conselho Universitário. E naquela época foi uma batalha também. No fundo, direita contra esquerda, não sei o quê. Mas faculdades contra faculdades. E a faculdade de Direito tinha muita gente ligada ao DOPS, à polícia, não sei o quê, tinha candidato. Eu ganhei. E o meu suplente, sabe quem era? Delfim Neto, que era da economia. Então eu tinha uma certa influência geral na universidade, mas eu era assistente. Depois fui doutor, essa coisa toda. E desde essa época eu conhecia muitos professores, que eram do Conselho Universitário. E havia gente de pensamento conservador no Conselho Universitário. Mas não havia ainda o rancor. Em 64 houve rancor. 68 mais ainda. Isso é perigoso. Por isso que mesmo hoje eu tenho medo. Porque quando você radicaliza, tem rancor, não tem como fazer um jogo de controvérsia livre. Você impõe. Não há mais o diálogo, né? Não há mais diálogo. Não, a democracia é possível. Né? A democracia é a cultura da diversidade e da aceitação do outro. E quando o outro vai para o poder, você sabe que é transitório, porque você tem chance de ir para lá. Então, se você não cultiva um espírito aberto, vai mal. A universidade, como formação histórica, filosófica, deve cultivar o espírito aberto. Né? A ciência nasceu como tal por causa da dúvida metódica. Bom, quando aquilo radicaliza, como eu vi em 64, mas com muito mais força em 68, quando veio o AI-5, eu me lembro muito bem que no AI-5 eu estava em minha casa e eu vi pelo rádio também o Gama e Silva, que era ministro da Justiça, furibundo, enfim, acabando com as liberdades e tal. Eu conhecia muito o Gama, nós o chamávamos de Gaminha, porque ele tinha sido diretor da Faculdade de Direito, ele era liberal conservador, não era furibundo, ficou. Acontece porque naquele momento as forças todas estavam radicalizadas. E por trás disso tem um fenômeno mais geral, Guerra Fria. Sim. É o mundo que era assim. Né? Então, esse era o pano de fundo, era Guerra Fria, tudo era subversivo, tudo era comunista. Eu não tinha nada a ver com comunismo nenhum nessa altura, nada a ver, nada a ver. Eu tive a ação da revista Fundamentos, da revista Brasiliense, nos anos 50. Sim, né? O senhor era muito jovem. Eu era muito jovem, na década anterior. E do ponto de vista dos mais atrasados, politicamente atrasado. Quando a sociedade deu espaço para isso, esse setor veio à tona. Sobretudo na Faculdade de Medicina, onde houve mais perseguição. Na filosofia, não havia caracterizadamente um professor que fosse dedurar o outro, eu não me lembro disso aí.
Mas nas outras escolas houve muito. Eu gosto de uma definição do Sérgio Buarque de Holanda, que eu assisti uma defesa de tese, ele dizia para a pessoa que estava sendo examinada: a senhora está falando aqui do pensamento conservador no Império. A senhora acha que eles eram conservadores? A senhora acha que eles leram Burke, que é um grande pensador inglês contra a Revolução Francesa? Não, eles eram atrasados, né? No Brasil, o problema é mais o atraso do que o conservadorismo. Então é bom relembrar isso, é importante. Relembrar para resgatar o verdadeiro espírito da universidade, que é o da dúvida, o da pesquisa, da aceitação do outro, a diversidade. Quando o dogmatismo toma conta da universidade, ela está perdida. Como quando toma conta da política, vira fundamentalismo e impõe. Acaba a democracia.